A paz do Senhor, essa é a nossa lição número 5 e eu te convido a pegar a tua Bíblia e abrir lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 39, que fala assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos, capítulo 7, versículo 39. Essa lição se trata sobre confirmando o conserto. E a gente vai falar sobre um tema que é a circuncisão. Só que antes de a gente explicar para vocês o que é a circuncisão, a gente vai começar por onde começou, né? Pelo começo. Que começou lá no tempo de Abraão. E o Jonas vai ler aqui pra gente uma passagem na Bíblia que fala quando Deus firmou essa aliança através da circuncisão com Abraão. Amém. Paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17 e versículo 9 e 10, que diz assim: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo o macho será circuncidado. Isso foi uma aliança, uma demonstração de forma pública que Deus fez desde o tempo de Abraão com o seu povo, firmando um concerto. É como se fosse, no caso, nos dias de hoje, o batismo nas águas. É uma forma que a gente tem, que o povo de Israel teve, de mostrar que eles aceitavam Jesus, que eles aceitavam Deus na vida deles e tornavam isso de forma pública através da circuncisão. E essa marca que ficava neles era a marca, provava que eles eram o povo separado por Deus. Eles provavam através dessa marca que eles eram e que eles tinham aceitado serem filhos de Deus, foram aceitos por Deus para servir a Deus. Então é nesse sentido que é a circuncisão naquele tempo, uma forma de aliança com Deus. E também, para ser guerreiro naquele tempo, tinha que ser circuncidado. Se não fosse, não poderia guerrear pelo povo de Deus, não poderia guerrear no povo de Israel. Tanto que na história de Davi e Golias, Davi fala, né, que a Golias, que ele era um incircunciso, ou seja, ele não era circuncidado, ele não pertencia ao povo de Deus. Então, essa característica da circuncisão trazia a ideia de que aquelas pessoas que passavam por isso, elas eram pertencentes ao povo de Deus, ao povo de Israel. Na cabeça de Davi, na verdade, em outras palavras, ele pensava estar ofendendo o gigante, porque eles se consideravam, o povo de Israel, protegido por Deus através da circuncisão, né? Então, ele xingando o gigante de ir incircunciso, falando que ele não era, para eles isso era um xingamento, né? Estava xingando quem pensa que é esse gigante aí para afrontar o nosso Deus. Era assim que eles pensavam. Isso, porque a circuncisão trazia para o povo de Israel uma certa segurança da proteção de Deus sobre a vida deles. Ou seja, se eles provassem através da circuncisão que eles eram do Senhor, o Senhor os protegeria, o Senhor os guardaria. Então, quando começou a prática da circuncisão, era exatamente essa a ideia. É a mesma coisa que eu falei do batismo nas águas. Quando a gente aceita se batizar, a gente aceita de forma pública demonstrar que nós aceitamos Jesus, que nós morremos para o mundo e que nós ressuscitamos para Cristo. E a mesma coisa era a circuncisão, era uma aliança, um concerto que o povo fazia com o Senhor, aceitando as regras de Deus para a vida deles. E tudo isso aconteceu ali depois que eles passaram o Rio Jordão em Gilgal, onde eles ficaram acampados. Por quê? Foi, na verdade, um ritual em massa, porque aquele povo já era grande, já eram adultos homens. E essa prática era tida em crianças. Então, como essa geração nasceu no deserto e o povo que era do deserto já havia sido circuncidado antes, e por eles não digo abandonarem, mas eles entristeceram o Senhor a tal ponto em que Deus nem fez questão dessa prática mais. Deus na verdade queria o coração, não só a carne em si circuncisa,
mas Deus queria o coração, a alma deles circuncisa, ou seja, que eles se voltassem para Deus. Aquele povo do deserto era um povo idólatra, um povo murmurador, então Deus não se agradava. Mas então aqui nesse momento, Deus instrui a Josué a fazer de novo essa aliança, a mais uma vez comprovar, não só na carne, mas sim também no coração do povo, para que eles se voltassem para Deus, para que eles lembrassem da aliança que foi feita ao patriarca Abraão, entendeu? Então, isso era para eles um sinal de proteção, como foi dito. Para eles era uma honraria, maior honraria. Eles se sentiam protegidos, eles poderiam ir à batalha sem temer mal nenhum, porque Deus estaria com eles. Isso. E o povo do deserto, ele tinha a circuncisão somente como um ritual, como uma regra que deveria ser cumprido. E Deus não tinha isso só como uma regra, mas sim como algo que vinha de dentro para fora. Era um compromisso, era uma demonstração de forma pública para os outros, né, visível para os outros, que as pessoas estavam aceitando a Cristo na sua vida, aceitando as leis de Deus, aceitando viver uma vida com o Senhor. E o povo do deserto já não tinha mais esse foco achava que era só mesmo um ritual. Então por isso que Deus nem fez questão. Agora, antes deles entrarem na terra prometida, sim, Deus falou com Josué e pediu que fosse feito. E quando eles fizeram isso em Gilgal, os homens tiveram que ficar para se recuperar, né? E nesse período aí, Deus deu para eles uma proteção muito grande, porque eles estavam num acampamento com seus homens todos sarando, né, da circuncisão, e eles então não poderiam guerrear. Então Deus também deu livramento para eles ali. Não só livramento, mas também deu suprimentos. Por exemplo, depois que eles atravessaram o Jordão, como a gente falou na lição passada, Deus já havia preparado um banquete para eles. Então, como os homens não podiam trabalhar, não podiam fazer o esforço, Deus proveu naquele lugar água, comida, eles puderam se alimentar e puderam descansar ali sem que ninguém os atacasse. Então, confirmou mais ainda a aliança que Deus fez com eles. E Deus focou e pediu para Josué fazer essa aliança com o povo, para que o povo também se arrependesse dos seus pecados e tivesse uma nova vida antes de entrar na Terra Prometida. Mesmo depois dos milagres, mesmo depois de ter Deus feito maravilhas com o povo, ainda precisava do arrependimento e dessa demonstração de forma pública através da circuncisão do concerto que eles fizeram com o Senhor. E também nesse tempo, aí, nesse meio período, aí, foi comemorada também de novo a Páscoa, né? A primeira Páscoa foi quando eles estavam saindo do Egito. Isso. A segunda Páscoa foi celebrada no deserto, e só que houve um detalhe. A segunda Páscoa, Deus não se agradou, porque o povo, eles não é aquilo que a circuncisão representa, né? Eles não estavam com o coração voltado para Deus. Eles estavam com o coração voltado para o Egito, lembrando das coisas do Egito, que no Egito era melhor, que no Egito era isso, era aquilo, e Deus não estava se agradando disso. Então, por 39 anos não foi celebrado mais a Páscoa. 39 anos, como diz a Bíblia e a revista também. Somente a terceira Páscoa, a primeira quando eles estavam saindo do Egito, a segunda no deserto, somente na terceira Páscoa, lá já em Canaã. Isso. Já em Canaã, após a travessia do Rio Jordão, que foi celebrado. Só que então uma diferença, foi celebrada com júbilo. Por quê? A primeira Páscoa eles estavam correndo. A primeira Páscoa eles estavam correndo, fugindo, praticamente fugindo. A segunda Páscoa foi praticamente só um ritual. Para eles não houve importância nenhuma. Mas a terceira Páscoa teve a maior importância. Para eles era um sinal de sucesso. Deus estava com eles, era júbilo, para eles era um júbilo, era uma festa só. Então, Deus permitiu que a Páscoa acontecesse de novo, porque aquele povo era diferente, aquele povo que estava entrando em Canaã era diferente, recebeu a Páscoa e abençoou aquele povo.
Até porque, como o Jonas falou, eles ficaram 39 anos sem comemorar a Páscoa, porque quando eles fizeram a Páscoa, eles quiseram fazer do jeito deles, ou seja, eles não seguiram as ordens que o Senhor havia dado a Moisés para efetuar o ritual da Páscoa. Então, eles, além de ficar murmurando e se queixando todo o tempo, eles não viam mais sentido na Páscoa, que a Páscoa simbolizava a libertação deles, que já visava a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que também é a nossa libertação, a nossa salvação. Então, para o povo, aquele costume, aquela festa, tinha perdido o sentido. Então, se não fosse para fazer, como o Jonas falou, uma forma de agradecimento e louvor ao Senhor, a Deus, então não fizesse. E se não fosse fazer também do jeito certo, que Deus havia ordenado, então também que não fizesse, né? Então, quando foi comemorada a terceira Páscoa, quando eles entraram em Canaã, foi depois da circuncisão, ou seja, eles só puderam comemorar de novo o significado da Páscoa, entender de novo o que era a Páscoa, depois que eles fizeram o seu concerto com o Senhor. Eles renovaram a sua aliança com o Senhor. Só aí, então, eles puderam comemorar de novo a Páscoa, que é um marco que fica até os dias de hoje, né? Até hoje a gente comemora a Páscoa. E com exatamente o sentido de celebração da vida e agradecimento a Deus pela morte na cruz do Calvário por nós, né? Esse é o sentido da Páscoa. E também é a nossa lição, que fala sobre a circuncisão, que é a aliança de Deus com o povo, através da circuncisão, e o verdadeiro significado da Páscoa e a retomada, né, da celebração da Páscoa. Mas voltando a um ponto muito importante, para que não seja esquecido, a comparação que foi feita pela Rebeca. A descida às águas que nós fazemos hoje é um gesto público da nossa conversão. Morreu a velha pessoa e nasce uma nova pessoa para Cristo. Então, isso é uma analogia à circuncisão feita ao povo, porque antes da circuncisão, a pessoa para Deus, ela não, ou seja, ela não era digna, mas após a circuncisão, ela se tornava digna, ela se tornava herdeira das bênçãos de Deus. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, é o batismo nas águas. Você, quando desce as águas, ou vai descer as águas, você tem que ter a ciência e a noção de que aquilo não é simplesmente um ritual, aquilo não é simplesmente uma coisa que tem simbólica, que ser feita, simbólica, não. Aquilo é uma coisa muito importante, porque você está mostrando para o mundo que aquela pessoa, a velha pessoa, o velho Jonas, o velho Rebeca, morreu e nasce uma nova vida para Cristo. Amém? Então é essa analogia que nós temos que ter em mente. Não temos mais a circuncisão. Na verdade, o povo judeu ainda faz até hoje, mas para eles é um ritual. Não se torna mais uma circuncisão no coração, como Deus quer. Voltou a se tornar um ritual, simplesmente um ritual. Muitos judeus hoje nem sabem muito bem o que significa tudo aquilo que é feito, mas eles fazem porque é um ritual. Um costume. É um costume. Então, mas para nós hoje é que nem o batismo nas águas. Ele não é um costume, ele é na verdade uma aliança que nós fazemos com o Senhor, um comprometimento que nós temos com Jesus, que nós firmamos com Ele de viver uma vida para Ele, uma vida com Ele. Servir até o fim. Exato. Então é essa a ideia que a gente quer passar sobre a circuncisão. Sim, ela foi feita no tempo desde Abraão como uma aliança. Sim, Deus pediu o ritual para eles também, mas também Deus não queria que fosse somente isso. Ou seja, não era só fazer aquilo no seu corpo e fim, acabou. Não, era você mudar de dentro para fora e que isso ficasse visível para os outros. Por isso que a marca ela é visível. Então, ou seja, a nossa aliança com o Senhor, ela tem que ser visível. As pessoas têm que ver que nós realmente servimos ao Senhor. Não só na nossa forma, não só na nossa parte de fora, mas também dentro, no nosso interior. Porque a verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora. Por isso que quando a gente batiza nas águas, a gente primeiro vai para o fundo, ou seja, começa lá dentro, para depois vir para fora. Para depois você nascer ou renascer de novo diante do Senhor. Então, é essa a ideia da circuncisão, é essa a ideia da aliança com o Senhor. E também da Páscoa que a gente falou, né? O povo não fez de acordo com aquilo que o Senhor mandou
e também o povo não via mais sentido naquilo por estar desacreditado em Deus. Mas depois que eles renovaram seu concerto através da liderança de Josué, eles conseguiram então celebrar novamente a Páscoa e Deus se agradou disso. Então, essa foi a lição desse domingo, né? E também vai ter uma tarefa que é até meio parecida com a da aula anterior. Eu pensei em você compartilhar um momento em que você fez uma aliança com Deus. Por exemplo, eu realmente fiz uma aliança com Deus quando eu fui batizada no Espírito Santo, não quando eu fui nas águas, porque eu não digo que não foi importante, mas eu realmente tive um encontro com o Senhor, eu realmente reconheci que Deus era Deus na minha vida quando eu fui batizada no Espírito Santo. Eu quero que você conte pra gente qual foi o momento em que você realmente fez uma aliança com o Senhor. Se foi no batismo das águas, se foi no Espírito Santo, se foi através de um livramento. Enfim, o que fez você identificar que você realmente fez uma aliança com Deus e você disse, não, eu nasci para ser crente, eu nasci para servir a Deus. Então essa é a tua tarefa, é você lembrar em que momento em que você formou essa aliança com o Senhor. E se você não lembrar, né, de uma aliança que tu fez, o que a gente sugere para você, né, Jotas? Faça uma aliança. Faça uma aliança com Deus, faça um propósito, faça uma aliança, firme um compromisso com Deus. Né? A partir de hoje eu vou fazer um pacto com o Senhor, vou fazer a obra, vou trabalhar, vou não olhar para o lado, não vou olhar para o irmão que está desanimado. Pelo contrário, vou seguir lutando, vou seguir nesse caminho rumo a Cristo, rumo ao céu. Isso, aí você grava o vídeo contando, né, como você fez essa aliança com o Senhor e manda e posta lá no grupo pra gente que a gente vai olhar. Inclusive eu quero agradecer a todos que participaram, né, mandando o vídeo dos seus memoriais, foi lindo, eu ri, eu chorei, olha, foi muito bom, eu gostei. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês e a gente vai esperar mais vídeo ainda, porque vocês já estão ficando treinados em fazer vídeo. Já, não, o pessoal tá ficando penteado. Tá todo mundo sendo influenciador aí, todo mundo treinado já. Né? Isso é bom porque motiva as outras pessoas a participarem também. Então não fique triste se você não participou nas outras. Participe nas próximas. Não precisa ficar com vergonha. Não precisa ficar com vergonha. Estamos todos aqui aprendendo, estamos todos aqui nos motivando nesse período difícil de pandemia. Então não fique simplesmente assistindo. Participe conosco. Nós queremos estar envolvidos junto com vocês, participando também. Então é importante para nós, é importante para outros que vê também o seu testemunho, a sua lição de vida também, é muito importante. Edifica não só você que está contando as bênçãos de Deus na sua vida, mas edifica outras pessoas também a seguirem o seu exemplo, ao bom exemplo, é claro, né? Não ao mau exemplo, mas o bom exemplo. Amém? Bom, que Jesus abençoe vocês e até domingo que vem. Paz.